Obrigado aí, Tiago, também o Ari, pela oportunidade da gente seguir com o assunto esta manhã. E a ideia é nós conversarmos um pouco sobre esta questão da vocação. Ou seja, nós somos todos vocacionados por Deus para alguma coisa. E alguns são vocacionados por Deus para funções específicas em seu reino. E nesta próxima 1 hora, eu gostaria de conversar com vocês sobre alguns desafios missionários específicos, coisa que está acontecendo hoje, com portas abertas para o trabalho, com necessidade de gente vocacionada, e também conversar um pouco sobre essa questão bíblica de vocação, como Deus age conosco, qual é a caminhada de Deus em nossas vidas, em nosso ministério, neste assunto da vocação. Eu gostaria, se você tem uma caneta, um lápis e um pedaço de papel, eu gostaria que você anotasse algumas coisas e levasse algumas informações específicas aí para a sua casa e a sua igreja também. Em todo o mundo há diversos desafios missionários, em todo o mundo. Na segunda parte desta manhã, ouviremos sobre coisas que estão acontecendo no mundo e desafios que devem encher o seu coração e o meu coração. Mas nessa primeira parte eu gostaria de falar e mencionar 8 segmentos socioculturais menos evangelizados em nosso país, aqui no Brasil. E eu gostaria que você anotasse e levasse para a sua casa com um compromisso de oração, e não apenas para a sua casa, mas para o seu grupo familiar, grupo de oração, para a sua igreja também, ou para a sua agência missionária. Há 8 segmentos no Brasil que se revelam como os menos evangelizados. O primeiro deles é o segmento indígena. Há 228 etnias indígenas oficialmente reconhecidas em nosso país. E destas 228 etnias indígenas, 121 permanecem não evangelizadas. Nós trabalhamos com a nossa equipe, somos 50 missionários na Amazônia, que trabalham em 12 tribos indígenas diferentes. Nós estamos ali envolvidos com diversos ministérios de pesquisa entre povos indígenas no Brasil, e de maneira segura, há 121 tribos indígenas em nosso país. Depois de séculos da existência da igreja, aqui em nosso país, ainda mais de 120 etnias que não conhecem nada do Evangelho do Senhor Jesus. E algo que chama a minha atenção é que essas etnias não são apenas aquelas isoladas, em lugares remotos, inacessíveis, mas são etnias também abertas. Pelo menos 60 das 121 etnias indígenas são abertas para a presença missionária e para a evangelização. O que falta é justamente quem lhes fale de Jesus. Falta o elemento humano, falta o missionário, não há quem pregue. Então, primeiro segmento menos evangelizado em nosso país, qual é, irmãos? Aí foi fraco, irmãos. Qual é? Indígenas. Segundo segmento, os ribeirinhos. Os ribeirinhos formam hoje 37 mil comunidades em todo o norte do nosso país. 37 mil, de acordo com o IBGE 2010. E dessas 37 mil pequenas comunidades ribeirinhas, não há igreja evangélica em 10 mil. Ou seja, não há entre esses 10 mil uma igreja evangélica, não apenas entre eles, mas também no seu entorno, nos seus derredores. Então são 10 mil comunidades ribeirinhas espalhadas pela região amazônica em geral. Vocês bem sabem que a bacia amazônica no Brasil e países limítrofes hoje abriga 1.200 rios e igarapés, que são riachos. Então ali é um mundo água. E espalhados então pelo mundo água, há ali os ribeirinhos, e 10 mil comunidades ribeirinhas não têm nada do Evangelho do Senhor Jesus, não há uma igreja evangélica entre eles. Talvez haja um crente ou outro, mas não há uma igreja nos seus derredores. Então, primeiro segmento menos evangelizado, indígenas. Segundo segmento, ribeirinhos. Terceiro segmento, ciganos. Segundo o IBGE, há 1.200.000 ciganos da etnia Calon aqui em nosso país. A missão Amigos dos Ciganos trabalha com estes ciganos, a da etnia Calon, uma etnia que falava uma língua ainda ágrafa, ainda não registrada, não escrita, até o ano passado.
alguns ciganos Calon se entregando ao Senhor Jesus, mas há ainda 700 mil ciganos Calon não evangelizados em nosso país. Eu vou repetir, 700 mil ciganos Calon não evangelizados em nosso país, espalhados por aí. Irmãos, pasmem, no nosso banco de dados, a informação que nós temos é que há apenas 14 pessoas com tempo integral trabalhando com os ciganos Calon aqui no Brasil, 14 pessoas. Então, 700 mil ciganos espalhados pelo nosso país, não evangelizados, com apenas 14 pessoas com tempo integral envolvidas neste ministério. Vamos sair aqui dessa manhã com isso bem memorizado. Primeiro segmento, menos evangelizado, indígenas. Segundo, ribeirinhos. Terceiro, os ciganos. Quarto, os quilombolas. São as comunidades de afrodescendentes, e essas comunidades geralmente se localizam em áreas mais remotas, numa tentativa do passado de se isolarem, de se preservarem, e essas comunidades de afrodescendentes, chamadas hoje de quilombolas, fazem ou perfazem aí um dos cenários mais desafiadores para a evangelização e para a comunicação deste evangelho do Senhor Jesus pela igreja brasileira. Há 600, pelo menos 600 comunidades quilombolas no Brasil hoje, onde não há entre eles nenhuma igreja evangélica e nem em seus derredores. Então, 600 comunidades quilombolas que nós poderíamos classificar como não alcançadas. Indígenas, ribeirinhos, ciganos, quilombolas, sertanejos. Graças a Deus. Quem aqui é do Nordeste? No Nordeste. Algumas pessoas do Nordeste. Graças a Deus, Deus tem feito grandes coisas no sertão nordestino, no Nordeste e a partir da igreja nordestina. A realidade hoje é outra. Há diversas igrejas plantadas no sertão brasileiro hoje, graças a Deus. Porém, meus irmãos, segundo a Juvep, uma missão que trabalha especificamente com sertanejos, ainda 6 mil assentamentos sertanejos. Um assentamento é formado por, às vezes, 2, 3, 4 ou 5 famílias. Então é um grupinho pequeno de gente. Mas a Juvep crê que há ainda 6 mil assentamentos sertanejos onde não há nenhum evangélico entre eles. Então são 6 mil pontos não alcançados, não evangelizados no sertão brasileiro ainda em nossos dias. Então vamos lá, primeiro segmento. Indígenas, segundo. Ribeirinhos, terceiro. Ciganos, quarto. Os quilombolas, quinto. Os sertanejos, sexto. Os imigrantes. Irmãos, há mais de 100 nações bem representadas aqui em nosso país. Ou seja, a população parcial de 100 nações estrangeiras que vive aqui em nosso país no longo prazo. Gente que veio para criar os seus filhos aqui. E destas 100 nações de imigrantes, 27 são nações fechadas para a evangelização. Ou seja, são países para onde nós dificilmente conseguiríamos enviar um missionário. Mas os missionários, aliás, essas populações estão vivendo aqui em nosso país. São lugares onde dificilmente nós faríamos um encontro como este, enviaríamos um evangelista, enviaríamos uma força missionária, mas eles estão entre nós. São os imigrantes, 27 países fechados para o evangelho, representados em nosso país, especialmente em 4 grandes cidades, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Brasília e Foz do Iguaçu. São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Foz do Iguaçu. Então, irmãos, nós temos os imigrantes aqui entre nós, de países fechados, mas pessoas mais abertas porque estão no Brasil, pessoas que são acessíveis, pessoas que aprenderam até mesmo a nossa língua, pessoas que estão abertas, talvez em sua casa, em seu trabalho, para ouvir do Senhor Jesus. Então nós temos aí 6 desafios. Vamos relembrar: indígenas, ribeirinhos, ciganos, quilombolas, sertanejos e imigrantes. Os 2 últimos desafios são urbanos. Se você analisou a estatística do IBGE 2010, você vai entender que no meio das cidades de médio e grande porte em nosso país,
O evangelho está entrando muito bem. O evangelho parece que está entrando, a igreja está crescendo, o povo está ouvindo do Senhor Jesus. Mas há dois extremos, que neste caso não são socioculturais, mas são socioeconômicos, que não estão sendo devidamente evangelizados. É onde o evangelho não entra bem. O primeiro extremo são os mais ricos dos ricos, aqueles que se trancam em seus condomínios de luxo, aqueles grandes empresários que são inacessíveis, onde você tem dificuldade, a igreja tem dificuldade de entrar e de conversar, de comunicar o evangelho do Senhor Jesus. Os mais ricos dos ricos. E o outro extremo, os mais pobres dos pobres. Aqueles que estão à margem das ruas, à margem dos caminhos, aqueles que estão embaixo dos viadutos, estes aí, mais pobres dos pobres, formam outro extremo, neste caso socioeconômico, pouco alcançado pelo evangelho do Senhor Jesus. Então são estes os 8 segmentos menos evangelizados em nosso país. Há muitos outros. Mas sobre estes nós temos estatísticas mais fresquinhas, mais atuais, que representam um grande desafio para a igreja do Senhor Jesus, que somos nós. Então vamos sair daqui com isso bem em mente. Vamos lá todos juntos. Primeiro segmento. Mais forte. Primeiro segmento. Indígenas. Segundo. Ribeirinhos. Terceiro. Os ciganos. Quarto. Quilombolas. Quinto. Os sertanejos. Sexto. Imigrantes. Sétimo. Mais ricos dos ricos. Oitavo. Mais pobres dos pobres. Então curva a sua cabeça e ore por estes. Quem sabe Deus vai despertar a sua vida, a sua família ou a sua igreja. Eles estão entre nós. Eles estão entre nós. Estão próximos da sua cidade, da sua rua. Você pode orar por eles, pode se envolver com eles, pode enviar alguém para fazer diferença em suas vidas. Ore ao Senhor. Peça ao Senhor que Deus te use de alguma maneira. Se Deus se agradar e lhe despertar nessa manhã, faça um compromisso de oração. Decida orar por estes 8 segmentos menos evangelizados até o final do ano. Senhor, até o final do ano vou orar, eu e minha casa, por todos estes que foram mencionados, pouco ou não evangelizados em nosso país. Em nome do Senhor Jesus. Ore ao Senhor. Senhor Deus, nós oramos como igreja reunida nesta manhã. Oramos, ó Deus, pelos indígenas, ribeirinhos, pelos ciganos, sertanejos, os quilombolas, os imigrantes, os mais ricos, os mais pobres. Senhor Deus, por estes e tantos outros segmentos, tribos da mata e tribos urbanas, ó Deus, que pouco têm ouvido o evangelho do Senhor Jesus. Nós pedimos, ó Deus, não para que o Senhor faça lá fora alguma coisa diferente, mas para que o Senhor faça algo novo e bom aqui no nosso meio. Senhor Deus, desperta o nosso coração para podermos orar mais, nos envolver mais, trabalhar mais, enviar mais. Senhor Deus, usa cada vida aqui para que a realidade destes 8 segmentos e tantos outros seja mudada pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. De maneira especial, nós oramos nesta manhã pelos vocacionados, aqueles a quem o Senhor chamou para o teu trabalho, e o Senhor que é fiel, irá levá-los adiante até o final. Essa é a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém, ó Deus. Amém, queridos? Vamos gastar, portanto, agora meia hora pensando sobre a vocação na palavra de Deus. E para isso eu gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia comigo em Jonas. E nós vamos ler alguns versículos no capítulo 4. Capítulo 4 de Jonas. E quando me foi dada essa oportunidade de pensar com os irmãos nesta manhã, sobre este vocacionar de Deus, este chamar de Deus, a figura bíblica que me veio à mente foi a figura deste homem, Jonas. Quem aqui foi criado em uma igreja evangélica, como eu fui, aprendeu de Jonas desde criança. Eu nasci em uma igreja evangélica. Na verdade, a casa onde eu nasci, meu pai era pastor. O quarto onde eu nasci e morava ali, como um bebê, funcionava como uma classe de escola dominical aos domingos. Então, quando eu falo que eu nasci na igreja, de fato, eu nasci na igreja.
E eu ouvia de Jonas desde pequeno, e para mim Jonas poderia ser resumido mais ou menos assim: símbolo de desobediência a Deus. E talvez seja o seu caso, seja a sua impressão. Eu gostaria de lhe convidar nesta manhã para você rever as suas impressões, para você repensar os seus conceitos a respeito da vocação e do chamado de Deus, à luz da história e da caminhada de Jonas. E aqui no capítulo 4 de Jonas, logo no os versículos 6 em diante, nós lemos assim a palavra do Senhor. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Versículo 7. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Versículo 9. Todos juntos? Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? E ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Meus irmãos, para nós entendermos a biografia, o processo mental, volitivo, emocional, a caminhada de Jonas, nós precisamos ler juntos o versículo-chave que desvenda parte da sua história, que se encontra em Jonas capítulo 1, versículo 1. Jonas capítulo 1, versículo 1 nos diz assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo. Ora, Amitai era profeta de Deus, na época em que Jeroboão II reinou sobre Israel. E nesta época em que o pai de Jonas, Amitai, era profeta de Deus, e Jeroboão II, rei sobre Israel, houve uma nação que tentou invadir a Israel 14 vezes durante este período, de mais ou menos aí uns 30 anos. E a nação foi a nação assíria. Os assírios tentaram invadir a Israel 14 vezes ao longo da existência e ministério deste Amitai, que era o pai de Jonas, que profetizava da parte de Deus em Israel durante a época em que Jeroboão II era rei. Quando a nação inimiga invadia Israel, 3 coisas aconteciam. Em primeiro lugar, eles destruíam o templo para que não houvesse mais adoração a Deus em Israel. Em segundo lugar, eles matavam o rei e toda a sua família para que não houvesse governo de Deus em Israel. Em terceiro lugar, eles matavam o profeta e toda a sua família para que não houvesse palavra de Deus em Israel. E a pergunta nesta manhã: quem era o profeta? Era Amitai. E quem era o filho do profeta? Era Jonas. Então imagine comigo Jonas, criancinha, brincando pelas ruas. Ele ouve aqueles rumores: os assírios estão chegando. Ele brincando com seus pares, seus coleguinhas, dizendo: Jonas, os assírios estão às portas, nas fronteiras da nossa nação. Se entrarem, vão destruir o templo, vão matar o rei e matarão o profeta que é o seu pai e toda a sua família. Você também morre. Eu imagino Jonas com esse trauma em sua mente, em seu coração, indo para a cama à noite, amedrontado, atemorizado, aterrorizado com essa notícia, porque ao longo da infância, da adolescência e da juventude de Jonas, os assírios tentaram 14 vezes invadir a Israel. Então Jonas se torna agora um homem adulto. Agora ele é profeta de Deus em lugar do seu pai. Não é mais Amitai, o profeta de Deus, mas agora o filho do profeta se torna profeta. E é justamente neste contexto de trauma, neste contexto de terror e tremor contra os assírios, é que nós nos encontramos aqui no capítulo 1, no versículo 2. Capítulo 1, versículo 2, nós lemos assim: Deus fala a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te e vai à grande cidade. Qual cidade, irmãos? De Nínive, e prega contra ela. E Deus fala mais ou menos assim: Jonas, você pregará aos ninivitas, se eles se converterem, eu os pouparei.
Se eles não se converterem, eu os destruirei. Derramarei fogo do céu e destruirei aquela cidade. Aquela cidade. Agora, irmãos, Nínive era a capital justamente de onde? Da Assíria. Notem comigo e reflitam comigo, há 30 anos Israel orava e jejuava para que Deus destruísse aquela cidade. Há 30 anos Jonas, e antes de Jonas seu pai, profeta, orava e jejuava para que Deus derramasse fogo sobre aquela cidade. Agora Deus se apresenta a Jonas e faz com Jonas um trato. Jonas, você vai até a Síria, você vai aos ninivitas e você prega a minha palavra. Se eles não se converterem, eu os destruirei. Vocês oram por isso há 30 anos. Mas se eles se converterem, eu os pouparei. Jonas não pensa duas vezes. Ele pega o primeiro navio para o lugar mais distante geograficamente de Nínive. E aí, meus irmãos, Jonas ele é lançado no mar, ele é engolido por um peixe. E no capítulo 2 nós lemos Jonas fazendo aqui uma oração. Chama a minha atenção o capítulo 2, versículo 9. Nós lemos o finalzinho da oração de Jonas. Ele diz assim: mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. A frase seguinte, vamos falar todos juntos? O que votei, pagarei. Vamos todos juntos? O que votei, pagarei. Quem já leu o livro de Jonas pelo menos uma vez em sua vida? Também é pequeno, né, irmãos? Bem pequenininho. Meus irmãos, quem já leu este livro percebe algo bem claro. Não há nenhum voto descrito ao longo deste livro. E Jonas, então, no ventre de um peixe, no fundo do mar, ele ora a Deus, começa a experimentar um certo quebrantamento, e ele então diz ao Senhor: Deus, é o seguinte, o que votei, pagarei. A que voto ele se refere? Ele se refere a um voto que todo profeta fazia perante Deus quando era reconhecido como profeta de Deus. E este voto consistia de duas partes. A primeira parte era a seguinte: eu falarei tudo que me ordenares. Primeira parte. Jonas não tinha problema com essa primeira parte. Ele falou de Deus em uma tempestade em alto mar. Eu falarei tudo o que me ordenares. A segunda parte era outra, talvez a mais difícil. Eu irei para onde tu me enviares. E aí está o problema. Aí está a desobediência. Aí estava o coração que precisava desesperadamente de cuidado, de tratamento e de cura. Então Jonas, no ventre daquele peixe, ele se lembra do seu voto a Deus e diz: Senhor Deus, o que votei, eu pagarei. Olhe para mim nesse momento. Deus tem te chamado com um propósito. Se você nasceu de novo no Senhor Jesus, você é vocacionado para ser santo, é vocacionado para servir e seguir a Cristo, é vocacionado para ser sal da terra e luz do mundo. Meus irmãos, nós que aqui estamos perante Deus, nós precisamos entender que Deus requer de nós integralidade. O que votei, pagarei. Deus quer 100%. Deus não quer uma parte da sua vida, uma parte do seu coração, uma parte da sua paixão, uma parte dos seus dons. Deus quer nos contaminar, nos preencher. A palavra de Deus usa essas expressões de plenitude, sermos cheios do Espírito Santo, transbordantes da graça de Deus. Deus quer encher toda a nossa história, para que sejamos de fato sal da terra e luz do mundo. O que votei, pagarei. Talvez haja alguma área na sua vida que você esconde, ou pensa esconder de Deus. Talvez haja na sua vida, apesar da sua história de homem e mulher de Deus, alguma área do seu coração, da sua alma, do seu processo de pensamento, do seu comportamento, da sua ética, da sua visão pessoal, que precisa ser quebrada por Deus de maneira urgente. O que votei, pagarei. Jonas, portanto, agora um pouco quebrantado, este peixe o vomita em uma praia não tão distante ali de Nínive, para assegurar que ele iria realmente pregar aos ninivitas. Jonas então percorre um outro caminho, ele chega a Nínive e vai lhes pregar o Evangelho de Deus, a palavra de Deus. E aqui nos encontramos, meus irmãos, no capítulo 3. No capítulo 3. Capítulo 3 nos diz que no versículo 4, Jonas, ele começou a percorrer a cidade caminho de um dia, Nínive.
Em português não fica tão claro assim, mas em hebraico fica realmente claro que Jonas não apenas começou a percorrer a cidade, mas ele percorreu a cidade em um dia. Historicamente, Nínive, uma grande cidade, uma pessoa levaria 4 dias para percorrê-la. Jonas o fez em um dia. E a pergunta é esta: como você percorre uma cidade de 4 dias em um dia? Apressado, correndo. A ideia de Jonas, creio eu, era a seguinte: se é para pregar aos ninivitas, eu pregarei, mas vou pregar do meu jeito. E tem muita gente que fala isso também em seu coração: se é para fazer, eu faço, mas faço do meu jeito. Se é para trabalhar com fulano, eu trabalho, mas não abraço, não perdoo, não me envolvo, é do meu jeito. Se é para ir para tal lugar, eu vou, obedeço a Deus, mas não realizo tudo que Deus tem para mim, é do meu jeito. Jonas agora, ele percorre Nínive do seu jeito. Então, em lugar de 4 dias, ele a percorre em um dia. E diz aqui o versículo que nós lemos que Jonas percorreu a cidade em um dia, pregava e dizia: daqui a 40 dias Nínive será destruída. É a menor mensagem do Antigo Testamento. Jonas não falou de Deus, de quebrantamento, de arrependimento, de salvação, de nada. Ele apenas anunciava: irmãos, ninivitas, 40 dias, todos serão destruídos. A ideia de Jonas era realmente pregar o caos, a destruição. Era o seu motivo de oração durante quase 3 décadas. Eu tenho indícios textuais que me levam a crer que Jonas pregou em aramaico para ninguém entender nada. Então pensem comigo, ele prega correndo, ele prega uma mensagem curtíssima só de destruição, e ele fala em aramaico para ninguém entender nada. No versículo 5, ele é surpreendido por Deus. A palavra de Deus nos diz: os ninivitas creram em Deus. Aí Jonas veio abaixo. Ele diz: se não vale, eu fiz tudo o que podia fazer, falei em aramaico, corri, preguei apenas destruição. E Jonas começa agora a entrar em diálogo com Deus. Então, irmãos, olhem para mim e reflitam comigo. Que história é esta? Essa é a história de um homem de Deus, que precisava de algo ser quebrantado por Deus. Um homem que tinha uma vocação clara, mas não conseguiria seguir o seu caminho se seu coração não fosse reformado, transformado, quebrado pelo Senhor. Deus, então, Ele provê uma caminhada, não para Nínive ou para a Síria, mas para Jonas. O que Deus está fazendo aqui, nesse processo com Jonas, é chamando Jonas para um círculo menor. Ele está lá longe, agora ele passa para um círculo menor: o que votei, pagarei, vou trabalhar. Passa para um círculo ainda menor, prega a palavra de Deus aos ninivitas. E agora Deus o chama para um círculo ainda menor de intimidade com o seu coração. É aí que Deus quer Jonas, e é aí que Deus me quer, e é aí que Deus quer você. Você não veio para esse congresso para você sair daqui apenas com a cabeça cheia de pensamentos, de ideias, de valores, conhecimento, ilustrações, histórias, desafios. Você veio chamado por Deus para esse congresso porque Deus queria chamá-lo, atraí-lo para um círculo menor de convivência, um círculo mais íntimo, um olhar, olhos nos olhos, uma conversa face a face, um diálogo sobre as coisas da alma e do coração. Jonas não chegou ainda nesse círculo mais íntimo. Isso vai acontecer no capítulo 4 que nós lemos, porque aqui no capítulo 3, apesar de 120.000 ninivitas crerem em Deus, Jonas se revolta. É um missionário que prega, todos se convertem e ele se revolta. E ele diz assim: eu vou para cima deste monturo de areia e o Senhor Deus, o Senhor trate de descer fogo do céu e queimar essa cidade. Não me interessa se eles creram ou se não creram, eu creio, eu quero é que eles sejam destruídos. E Jonas faz isso, ele vai para aquele monturo de areia, ele fica ali, e é ali que nós nos ambientamos no capítulo 4 que nós lemos. E é aí que eu quero chegar para realmente trazer essa palavra ao seu coração e à sua mente. No capítulo 4, Deus faz nascer uma planta. A planta não era grande, era pequena. Tanto é que ela fez sombra, não sobre o corpo inteiro de Jonas, mas somente sobre a sua cabeça.
Em um deserto, você pensa em duas coisas. Você pensa em sombra e você pensa em água. Eu e minha esposa Rossana cruzamos uma vez o deserto Saara em um trabalho missionário. Em uma região paramos, um pequeno oásis, no carro ali estava marcando a temperatura 52 graus. Então nesse momento você só pensa em conseguir um pouco de sombra e um pouco de água e nada mais. E Deus faz nascer uma planta para dar sombra sobre a cabeça de Jonas. É o único lugar no livro de Jonas que nós lemos que Jonas se alegrou por causa de alguma coisa. E diz, Jonas se alegrou em extremo. 120 mil se convertem, ele não se alegra. Mas Deus faz nascer uma planta, dá sombra sobre a cabeça de Jonas. Ele se alegra em extremo por causa da planta. E Deus que fez nascer uma planta, no dia seguinte envia um verme, e o verme fere a planta, e a planta seca. E aí neste secar da planta, Deus consegue então atrair Jonas para um círculo menor de convivência, de relacionamento e de conversa, e pela primeira vez Jonas abre o seu coração. E o que Jonas diz a Deus no capítulo 4, depois que a planta seca e que ele se enfurece, é o seguinte, em outras palavras, Senhor Deus, quer saber a verdade do meu coração e da minha alma? Se os ninivitas viverem, eu quero morrer. Mas Deus conversa com Jonas, Jonas, é razoável a tua ira, e ele responde até a morte. E ele responde novamente até a morte. Eu tenho tanto trauma, ódio desses ninivitas durante tantas décadas. Oramos por essa destruição e o Senhor agora quer salvá-los. Se eles viverem, eu quero morrer. E aí pela primeira vez, Jonas, ele entra em um diálogo sincero com Deus. No ventre do peixe, ele ajustou o rumo do seu ministério. Então somente o que votei pagarei. Mas foi naquela planta que se secou, que ele arrumou e ajustou o rumo do seu coração. Deus, vamos ter uma conversa sincera. O meu ódio por este povo é tão grande que se o Senhor preservá-los, eu prefiro morrer. Deus geralmente não usa para nos trazer as grandes lições na nossa vida, não usa os maiores peixes, usa os pequenos vermes. Os maiores peixes ajustam a rota do nosso ministério, do nosso trabalho, mas são os pequenos vermes que Deus envia, que ajustam a rota do nosso coração. É aquilo que Deus gera como privação em nossa vida, é a enfermidade que cai sobre o nosso corpo, é uma depressão que chega, é o amigo que falta, é a crítica que bate à nossa porta, é um problema na nossa família, no nosso casamento, junto aos nossos filhos, e neste caos e nessa tragédia da vida, nestes vermes que ali estão corroendo aquilo que é precioso para nós, nós buscamos a face de Deus de maneira verdadeira. E justamente neste momento em que buscamos a face de Deus, nós chegamos a esse círculo menor de convivência e relacionamento, onde Deus nos quer, para um diálogo sincero. Irmãos, gravem isto em suas mentes e corações. Deus move a nossa história. Deus nos chama para o seu propósito. Primeiramente, para glorificarmos o seu nome, que deve ser glorificado entre todas as nações. Mas também para o nosso bem, para nos trazer um círculo menor de convivência, de conversa, de diálogo. Deus quer que cheguemos a um ponto em que tenhamos um diálogo sincero com Ele. Um diálogo sincero. E talvez você tenha vindo a este congresso, ouviu tantas coisas, conversou com tanta gente, encheu o coração, já pensou em tantas outras coisas, e talvez Deus o tenha trazido aqui para isso, para você como vocacionado, alguém que Deus quer usar, para você ter um diálogo sincero com Ele. Diálogo sincero com Ele. O livro de Jonas não tem conclusão, é uma frustração, não é? No momento auge em que Deus conversa com Jonas, Jonas abre o coração e você pensa o que vai acontecer no coração do profeta, o livro encerra. Talvez até mesmo para nos trazer a essa realidade, que a história de Jonas é a nossa história. A história de Jonas é a minha história e a sua história. E nós estamos nessa caminhada com esses ninivitas, com esses assírios, com estes traumas, com essas frustrações, com esta raiva, com esta ira,
com essas decepções, com essas limitações pessoais, para chegarmos em um momento em que teremos, olhos nos olhos, um diálogo sincero com Deus. Deus conhece a nossa vida, mas Ele quer que nós nos abramos para Ele de uma maneira íntegra, sincera e pessoal, como Jonas fez. Senhor Deus, quer saber qual realmente é o problema do meu coração? O Senhor já sabe, mas eu agora quero falar com todas as letras. O meu problema é Nínive. Se o Senhor preservar essa cidade, que o Senhor me mate, porque eu prefiro morrer. Qual é o problema do seu coração? Qual é a ferida da sua alma? O que precisa de maneira pessoal, individual, íntima e sincera nesta manhã de conserto do Senhor? Então notem, meus irmãos, que nessa caminhada de vocação, de chamado para o serviço, Deus, Ele não está precisando de você para transformar o mundo. Deus pode transformar o mundo com a outra pessoa. Outro dia eu estava refletindo sobre isso, lembrando os projetos ministeriais dos quais eu participei e participo hoje. E para cada projeto ministerial com o qual eu estava envolvido, eu me lembrava de pelo menos 5 pessoas amigas que poderiam fazer o que eu estava fazendo e fazer melhor. E essa é a verdade sobre a sua vida. Não há nada que você faça para Deus em seu reino que não haja uma outra pessoa que poderia fazer, e talvez até mesmo fazer melhor. Então, não é Nínive que precisa de nós, nós precisamos de Nínive. Não é o mundo que precisa de você. Se você não se movimentar, Deus não vai alcançar o mundo. Não é assim que funciona. Deus há de levantar outros, até as pedras podem clamar. Deus há de realizar o seu propósito na terra, e é certo, porque a promessa do rei, que perante o trono do Senhor, estarão ali pessoas compradas pelo sangue de Jesus, provindas de toda tribo, língua, povo e nação. Então a obra de nós sermos sal da terra e luz do mundo, de nos envolvermos com essa expansão do reino de Deus, com a obra missionária, irmãos, é um privilégio, é um privilégio. Se nós perdermos o barco, outros vão pular nesse barco e outros serão abençoados. Se nós não nos levantarmos, Deus levanta outros. E Deus tem feito isso todos os dias, todos os dias. Se Deus te vocacionou, te chamou, Deus o fez com um propósito. Agora, já encerrando, eu gostaria que você olhasse para mim para podermos refletir sobre 2 coisas práticas e rápidas com respeito ao chamado. Em primeiro lugar, biblicamente todos nós somos vocacionados, todos nós. Nós somos vocacionados para a obediência, somos vocacionados para a salvação, vocacionados para a santidade e vocacionados para a missão, para o serviço, para sermos sal da terra e luz do mundo. Se você é crente no Senhor Jesus, você é vocacionado. Precisamos entender isso de maneira clara. Efésios capítulo 4, versículo 11, no meio da igreja toda, vocacionada, Deus chama. A expressão grega ali, kaleo, de Deus chamar, separar em um cantinho para alguma coisa. Deus chama alguns, no meio de todos, para funções específicas. No meio da igreja integral, vocacionada, para ser sal da terra e luz do mundo, Deus chama alguns para funções, para serem apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres. O apóstolo, a palavra apostelô, na concepção de John Knox, era a pedrinha lançada bem longe, ou seja, aquele que a igreja lança onde a igreja não está presente. Seria o plantador de igrejas, o pioneiro. Este profeta, a palavra grega profetês, significa aquele que fala da parte de Deus. E quando você ouve um profeta de Deus expor a palavra de Deus, seu coração fica marcado, fica chacoalhado, fica transformado. Você reconhece, Deus está falando a minha vida. Há, portanto, apóstolos, homens e mulheres enviados por Deus, pedrinhas lançadas bem longe, onde a igreja não chegou, aos profetas, há também os pastores. A palavra grega poimenos, ou no plural poimenoi, os pastores, são aqueles que cuidam do povo de Deus. Quem é pastor tem atração pelo crente, pela igreja local, não quer sair daquele lugar. O meu pai, ele era pastor poimenos. Ele era aquele que ao final do culto ficava na porta da igreja, cumprimentando as pessoas.
e dizia como está e o seu neto já melhorou daquela febre. Meu irmão, seu filho, vestibular amanhã, estarei orando. Querido, temos que conversar sobre aquele assunto semana que vem lá no seu consultório. Ele conhecia a vida das pessoas, se envolvia com as pessoas, era um poimenos, um pastor. Então nós temos essas funções, o apóstolo, a pedrinha lançada, plantador de igrejas. Nós temos aqui o profeta que fala de Deus, nós sabemos que é Deus quem está falando. Nós temos aqui o pastor poimenos, que arrebanha o povo, que gruda no povo, que cuida do povo. Nós temos aqui também o evangelista. Essa talvez é a função mais mal compreendida no Novo Testamento. Porque a palavra evangelistes, traduzida por evangelista, não significa pregador do evangelho. A ideia que a gente faz, pelo menos eu fazia de evangelista, era o cara que ia para a praça, subia em cima de um caixote e pregava. Mas o evangelistes aqui é aquele que coloca as pessoas na forma do evangelho. Aquele que transforma o indivíduo com o evangelho. É mais a figura, portanto, do discipulador. É aquele trabalho mais invisível que ninguém nota, mas que faz toda a diferença no amadurecimento e edificação da igreja, o discipulador. Em último lugar, nós temos aqui o mestre, o didáskalos. O mestre é o seguinte: o compromisso dele não é com a igreja, não é com o povo de Deus e não é com o incrédulo. O compromisso do mestre é com a palavra de Deus. Conhecem mestres? Os mestres, e quando eu falo sobre mestre, a figura que sempre me vem à mente é do Dr. Russell Shedd. Até o jeito de abrir a Bíblia é diferente, não é? O mestre abre a Bíblia assim com cuidado. O mestre, ele prega a mesma coisa, com o mesmo entusiasmo para 2 pessoas ou 2.000 pessoas. Ele não está nem aí. Ele quer pregar a palavra de Deus, o compromisso dele é com a Escritura. E ele prega no texto que nós lemos 100 vezes, mas no dia que ele prega, a gente entende alguma coisa nova. Não é isso, irmãos? O didáskalos, o mestre. Então nós temos 5 funções específicas, somente para citar aqui Efésios capítulo 4, versículo 11. Nós temos o apóstolo plantador, pioneiro de igrejas. Nós temos aqui o pastor que arrebanha o povo de Deus. Nós temos o profeta que fala da parte de Deus e nós entendemos o caminho a seguir. Nós temos o evangelista que é o discipulador. E nós temos aqui o mestre que é o expositor da Bíblia. E quando ele expõe e o povo entende, ele está realizado. Ele vai para casa assim com o coração cheio. Preste atenção. Quem você é, se Deus o chamou, vocacionou para uma função específica, então no meio da igreja toda vocacionada, Deus chama alguns. Então se Deus o chamou para uma função específica, Deus o chamou para um ministério. O chamado de Deus, portanto, é funcional, não é geográfico. Não é geográfico. Nós temos aqui uma confusão na América Latina, especialmente no Brasil, em que nós começamos aí a pensar que o chamado é geográfico. Eu chego em alguns seminários de treinamento missionário e tem gente que fala mais ou menos assim: eu fui chamado para a China. Mas o que essa pessoa quer dizer é que Deus o está direcionando para a China. E Deus direciona. Mas isso não é chamado, é direção. É outra coisa. E a direção de Deus muda. Deus te direciona para a China hoje, amanhã para São Paulo. Muda. Mas a função não muda. Se você for chamado para ser pastor, se Deus o colocar na China, você vai ser o quê, irmãos? Pastor. Se Deus o colocar em São Paulo, você será o quê? Você será pastor. Se Deus o chama para ser um discipulador, você pode estar no Paquistão ou pode estar no Rio de Janeiro, você vai discipular. Não há chamado bíblico geográfico, há chamado bíblico funcional. Até alguns teólogos, aí contrastando com essa ideia, dizem: mas Paulo foi chamado para os gentios. Mas essa é uma força de expressão, irmãos, porque na época de Paulo, quem não era judeu era o quê? Era gentio. Ser chamado para o gentio significa ser chamado para onde o evangelho não foi pregado. Portanto, nós precisamos, antes de saber para onde nós vamos, precisamos saber quem nós somos no ministério. Se nós somos chamados para sermos esses plantadores de igrejas, pastores do povo de Deus, profetas que pregam a palavra de Deus, evangelistas que discipulam, ou mestres que ensinam e expõem a Bíblia. Agora, Deus pode chamar para mais de uma função? Pode. Paulo certamente, ele era um didáskalos, era um mestre, né? Ele era certamente um apóstolo no sentido de plantador de igrejas, talvez muito mais.
A função, o chamado de Deus não muda, a direção muda, e muda às vezes rapidamente. Talvez você esteja pensando, mas Ronaldo, você está querendo dizer que na Bíblia não existe missões transculturais? Sim, é mais ou menos isso. Nós não vemos aqui uma divisão no Novo Testamento entre missões locais e transculturais. Nós vemos o povo de Deus sendo enviado com prioridade para pregar o Evangelho, onde Cristo não foi anunciado. Isso pode ser do outro lado da rua ou do outro lado do mundo, é a mesma coisa. Mas Deus chama no meio de toda a igreja alguns para funções. Então a pergunta que eu lhe faço, se você é vocacionado para um ministério específico, você crê que Deus o chamou para um ministério específico? Se esse é o caso, olhe para mim nesse momento. Você precisa orar a Deus e você precisa se testar no seu campo local, sua igreja local, ou em um estágio, ou em um outro trabalho, ter compreensão bíblica, mas também experiência prática para você se conhecer quem é você. Mais importante do que saber para onde você vai, é saber quem você é e qual o seu chamado. Está claro isso, irmãos? Teologia bíblica de chamado, de vocação ministerial. Portanto, eu gostaria de encerrar esse período partilhando com vocês a história de um homem de Deus que serviu a Deus com convicção de chamado. Adoniran Judson, ele foi missionário na Birmânia antiga, chegou ali em 1813 e permaneceu na Birmânia até 1831, quase 18 anos. O Judson, ele foi chamado por Deus, ele tinha uma grave convicção de chamado. Questionado pela igreja que o enviaria, ele disse, jamais poderei deixar de fazer aquilo para o qual Deus me chamou. Chamado de Deus. Ele chega na Birmânia, primeira coisa que ele faz, ele escreve um panfleto. E ele escreve mal escrito, porque não sabia bem o birmanês. E esse panfleto tinha como título, Quem é Jesus? E ali alguns versículos bíblicos explicando quem era Jesus, só isso. Ele reproduz o panfleto manualmente, distribui esse panfleto para os birmaneses, e o pessoal não gosta, joga, rasga, e dispõe. Alguns guardaram alguns panfletos na gaveta e ninguém leu. Ele segue com sua vida e seu ministério. Judson foi talvez um dos missionários que mais sofreu em seu campo. Na Birmânia ele perde a esposa, ele perde 2 filhos, ele é aprisionado e torturado 3 vezes, ele tem a sua casa queimada, e depois de 7 anos de trabalho ninguém se converte. Com 10 anos de ministério, 10 anos, havia um grupinho de convertidos ao seu redor, e aí seus amigos dizem, Judson, olha, o pessoal se converteu, graças a Deus. Ele responde em uma carta dizendo o seguinte, olha, eu não creio que esse pessoal é crente de verdade não. Então, até um missionário, até ele não cria que o pessoal havia de fato se convertido. Era um caos. Eu estava relendo a biografia de Judson algum tempo atrás, e eu percebi algo que me passou batido na primeira lida, que dos 18 anos de ministério que ele ali teve na Birmânia, meus irmãos, ele enfrentou uma depressão profunda durante 10 anos. 10 anos. Sabe o que é você trabalhar em um lugar, 18 anos, com 10 anos de depressão, você perder a esposa, perde os filhos, quase ninguém se converte, é um caos, uma tragédia, uma lástima. E aí depois, com 11 anos de ministério, quase 12 anos, alguns birmaneses se convertem em um lugar distante, lendo um panfleto. Alguém acha um panfleto na gaveta, lê o panfleto, se converte ao Senhor Jesus, chama os seus parentes e amigos, leem o panfleto, se convertem no Senhor Jesus e dizem, precisamos de um crente para nos explicar mais quem é Jesus. Chama o Adoniran Judson, ele ali chega, se impressiona, porque eles haviam se convertido com o panfleto que ele havia escrito no primeiro ano de ministério. E nessa altura eu pensei o seguinte, se o negócio era o panfleto, ele poderia ter escrito o panfleto e ido embora, não é verdade? Mas a história da nossa vida não é por causa de Nínive. A história da nossa vida é porque Deus quer nos chamar para um círculo menor de convivência. E lá passou Judson por esse tempo. E meus irmãos, ele perseverou. Depois de 12 anos de ministério, pessoas começaram a se converter. Com quase 18 anos de trabalho, Judson ele deixa a Birmânia com 63 igrejas plantadas e mais de 200 líderes nativos. Uma bênção.
Agora, a Birmânia hoje é um país com outro nome, que é Mianmar. E nós temos aqui hoje nosso precioso irmão de portas abertas que poderia aí atestar que Mianmar é um dos países mais fechados para a evangelização e para a presença missionária hoje. Mas havia um mistério sobre Mianmar. Um dos maiores pesquisadores do mundo, Patrick Johnston, há alguns anos atrás, uns 10 anos atrás, ele dizia: meus irmãos, há cerca de 4 milhões de crentes em Mianmar, e ninguém entende como esse pessoal se converteu. País tão fechado que era difícil até mesmo uma pesquisa mais ampla. Há cerca de uns 8 anos atrás, pesquisadores entraram em Mianmar e começaram a perguntar aos crentes, 4 milhões de crentes, a perguntar a alguns deles em Mianmar, como vocês vieram ao Senhor Jesus, quem lhes trouxe o Evangelho? E o pessoal de Mianmar respondeu sempre a mesma coisa: quem me evangelizou foi o meu pai, meus pais me falaram de Jesus. Mas quem falou aos seus pais? Os meus avós, e a eles, os meus bisavós, até remontarem a um momento, lá no início do século XIX, em que alguém se encontrou com um homem chamado Adoniram Judson, que entendeu o seu chamado, não negociou a sua vocação e permaneceu, apesar das tragédias pessoais, obedecendo a Deus. Obedecendo a Deus. Hoje nós temos quase 4 milhões de crentes em um dos países mais fechados para o Evangelho, porque um homem que foi vocacionado, ele obedeceu ao Senhor. Vamos orar? Curva a sua cabeça. Eu gostaria de orar com você que é crente. Se é crente, é vocacionado para a obediência, santidade, salvação, ser sal da terra e luz do mundo. E para você que é vocacionado para um ministério específico, quem sabe, apóstolo, profeta, pastor, evangelista, mestre, outra coisa que Deus quer. Para que Deus os ajude a obedecer. Mas talvez Deus também aqui, nesta manhã, esteja desenvolvendo um diálogo mais próximo, mais sincero com você. Talvez um diálogo assim mais face na face, olhos nos olhos. Talvez Deus, ao longo desse congresso, o chamou para um círculo mais próximo, menor de convivência, para tratar daquela fratura da alma, aquela angústia do coração, aquela área da vida que precisa ser colocada perante o Senhor. Talvez você tenha alguma coisa a falar de maneira íntima e sincera com Deus nessa manhã. Deus já sabe tudo. Deus já sondou o seu coração. Deus te conhece totalmente, integralmente. Mas Ele nos chama nessa caminhada para termos aquela conversa de filho para pai. Então ore ao Senhor, ore pela sua vida. Se há algo a você confessar ou falar com Deus, você não falou ainda esses dias, fale neste momento. E você a quem Deus vocacionou para um ministério específico, peça a Deus confirmação. Confirmação. Deus confirma no seu coração, Deus confirma na igreja e Deus confirma no envio, segundo Atos capítulo 13. Deus confirma em seu coração. Deus confia pelo povo de Deus ao seu redor. E Deus confia no seu envio. Você chega onde você chegar, do outro lado da rua ou do mundo, e você sabe que Deus o colocou naquele lugar. Você chega ali como Paulo chegou em Tessalônica, com plena euforia, com plena convicção de que estava no lugar certo, na hora certa, fazendo o que Deus queria que ele fizesse. Se você tem algo pessoal a acertar com Deus, conversar com Deus, como Jonas tinha, quando a planta se secou, talvez você queira se ajoelhar onde você está e colocar isso perante Deus nesse momento. Talvez você queira se ajoelhar e falar: Senhor Deus, tem um assunto aqui que o Senhor já sabe, me conhece de maneira integral, mas preciso conversar com o Senhor sobre isso. Colocar aos teus pés. Talvez você, a quem Deus vocacionou para um ministério específico, esteja com dúvidas ou desencorajado. E a sua oração nessa manhã é: Deus confirma primeiramente no meu coração. Eu preciso ter certeza. Se é de Deus, será de maneira clara essa certeza. Eu preciso ter certeza. Antes que eu fale com meu pastor, com minha missão, com meu amigo, eu preciso ter certeza. Se é este o teu caso, também você talvez queira se ajoelhar onde você está e colocar isso perante o Senhor. Deus confirma, confirma. Em nome do Senhor Jesus.
Nós vamos orar nesse momento. Senhor Deus, nós louvamos ao Senhor por estes dias que o Senhor separou para que fôssemos abençoados. Abençoados pela convivência com os irmãos, as conversas nos corredores, durante as refeições, as impressões, pela comunhão fraternal, também, Senhor Deus, pela palavra, pela oração, pelo louvor, sairmos um pouco do contexto para refletir a vida e a caminhada. Deus Santo e querido, como o Senhor fez com Jonas, faça conosco, quebra o nosso coração em nome do Senhor Jesus. Como o Senhor fez com Jonas, o vocacionando para algo específico e pregar aos ninivitas, Senhor Deus, nós queremos orar por duas coisas nesta manhã. Em primeiro lugar, abençoe, Senhor, a cada um de nós que como crente é vocacionado para ser santo, para obedecer, para seguir a Jesus, para ser sal da terra e luz do mundo. Ó Deus, que não possamos passar a vida correndo atrás do vento, nós queremos servir ao Senhor Jesus. Ó Pai, abençoe também aqueles que são vocacionados para um ministério específico, seja perto, seja longe. Sejam apóstolos, profetas, pastores, evangelistas ou mestres, outra coisa que o Senhor deseja. Ó Pai, para que eles tenham a confirmação do chamado e da vocação, primeiramente em seus corações, confirma em suas vidas, e inflamados com a Tua confirmação, dê a cada um deles, Senhor Deus, discernimento para saber o próximo passo, e perseverança para jamais pararem nesta caminhada, em nome do Senhor Jesus, amém, ó Deus. Que Deus os abençoe, irmãos.